pequenos irmãos, queremos convidar também todos que estão lá fora, né, a se juntar a nós e juntos celebrarmos ao nosso Deus, o adorarmos, o glorificarmos. Por mais uma semana que terminou e uma semana hoje, né, que se inicia. E queremos mais uma vez ser gratos ao nosso Deus por cuidar de nós, por nos proteger, pelo dom da vida. Agradecer por tantas bênçãos, né? Que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. E vamos iniciar cantando Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. E nosso Deus, Ele é poderoso, não há outro como Ele. E gostaria de, nesse momento também, que pudéssemos esquecer um pouco, né, ou muito, os nossos problemas, né, e pudéssemos entregar ao Senhor, que Ele que tem o controle de todas as coisas, possamos descansar em seu amor, descansar na sua soberania, descansar as nossas vidas em suas mãos, porque Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós. Amém. Aleluia.
Graça e paz da igreja. Boa noite. Primeiro de tudo, vamos dar graças a Deus por mais uma semana e também agradecer a presença de todos aqui para estarmos juntos louvando a Deus. E aos visitantes, sejam bem-vindos e acolhidos pela Koinonia, família Koinonia. Chegamos ao final do ano, dezembro. Quantas coisas boas a gente passou, estamos passando. Quantas coisas ruins também passamos. Estamos numa semana meio complicada. Aqui eu acho que 40% da igreja conhece o rapaz que veio a falecer nesses dias. Nosso amigo Felipe. E é uma coisa que dói o nosso coração. Porque eu particularmente vi novinho, pequenininho. Quando eu cheguei aqui, ele era bem pequenininho. E sabemos também que a mãe dele só tem ele. Isso é muito pesado. A gente que recebeu a notícia é pesado. Imagina para os pais. É um peso muito grande. Fora isso, também aconteceram muitas coisas conosco. Boas, as boas a gente não se cansa, não. As boas a gente quer cada dia mais. Mas as ruins, as pesadas, a gente se cansa. Fica muito pesado, muito cansativo. E vai chegando ao final do ano, parece que essas coisas vão acontecendo cada vez mais, cada momento mais. Então, eu estava folheando a Bíblia e em Isaías 40, ele fala sobre Deus, como Deus é misericordioso, bondoso, grande, tão grande que ele faz umas comparações. E no finalzinho do versículo, do capítulo, ele, para mim, saiu como um resumo. Ele fala o seguinte, Isaías 40, 31. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Toda a nossa caminhada, corrida para o ano, para o tempo, se a gente não tiver um renovo, todo mundo tem essa questão quando chega o final de ano, né? Quando chega dezembro, você está ali super cansado e tal, aquele negócio. Quando chega janeiro, tudo se renova, na expectativa de ser um ano melhor, de ser. Mas se o nosso Deus, ele não tiver presente em nossas vidas, a gente não consegue esse renovo. Não tem condições. Eu não lembro direito quem comentou, eu acredito que foi Maíra, a respeito de Nadir, a mãe do menino, que estava assim, confortada, né, como Jó. E só quem tem Deus consegue fazer uma situação dessa. Porque é o renovo de Deus. Então, para que a gente seja renovado em Deus, existe uma situação bem interessante e simples: a obediência. Quanto mais a gente consegue obedecer, seguir, a gente renova nossas forças. Oremos. Bendito e eterno Pai, nós te agradecemos por tua infinita graça e bondade. Pai bendito, te agradeço, Senhor, por mais uma semana, por mais um ano, por tudo quanto tu tens dado a cada um dos teus filhos,
Senhor. Continua nos abençoando, nos dando satisfação de estarmos te seguindo. Nos enche com a palavra, através do teu Filho que vai trazer a palavra daqui a pouco. Nos dá, Senhor, sabedoria do teu Santo Espírito para que vivamos essa palavra no nosso dia a dia. Te agradeço por tudo, Senhor, quanto tu tens feito em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos continuar louvando a nosso Deus, cantando: ó Rei das Nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. E nós podemos confiar nesse Rei das Nações. Mas Jesus, em tua presença, nos reunimos aqui. Se não fosse a presença de Deus em nossas vidas, nós não estaremos aqui. Se não fosse a cruz, se não fosse a ressurreição, se não fosse a esperança da vida eterna e a certeza pós-morte, nós não estaremos aqui celebrando apesar da dor, celebrando apesar das dificuldades, como o Benjamin colocou, celebrando apesar das tristezas, porque sabemos que a nossa vida não termina aqui. Amém? Nós sabemos que há uma pátria celestial, que estaremos eternamente com o Senhor, onde não haverá mais choro, mais dor, nem lágrimas. Então vamos, Jesus, em tua presença, reunimos.
esperança. Amém. Poder sentar. Então tá, boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Amém. Como fomos de semana, meio conturbada, mas o Senhor esteve conosco, né? Glórias ao Senhor, porque Ele é tudo que nós temos. Ele é, no final das contas, aquilo que nos resta quando nada mais resta. Não é verdade? Porque o Senhor não muda. O Senhor é eterno. Então, quando podemos perder tudo, o Senhor continua sendo Ele a rocha por dia a dia, continua sendo Ele a nossa esperança de porvir, e por isso nós podemos confiantemente avançar. Amém? Queridos, nós temos falado... eu preciso do pointerzinho ali. Onde? Atrás de mim? Tá aqui. Quero saber, eu preciso só tirar um ventilador aí, senão minha situação aqui vai ficar meio complicada. Eu acho que é o outro lado. Obrigado. Isso. Agora mais sossegado. Nós temos já há algum tempo percorrido os evangelhos, aprendido muita coisa sobre o Senhor Jesus, sobre aquelas pessoas com quem Ele se relacionou, o povo, a multidão, os fariseus, os seus discípulos. E eu tenho aprendido muito com isso, preparando também os estudos, e hoje creio que não vai ser diferente. Nós vamos falar de um tema que, para mim, em especial, tem sido bastante impactante, tem sido profundo na minha caminhada nos últimos tempos. E tem coisas na nossa vida cristã, e mesmo a gente olhando ali os evangelhos, que parecem que são contralógicos, contrassenso, né? E eu pensei em um exemplo do cotidiano, né, para pensar como a gente às vezes pensa de um jeito, mas a coisa funciona ao contrário do que a gente pensou. E eu lembrei que com o seu Nino, cadê o seu Nino? Está por aí? Acho que está lá na frente, está ali, seu Nino, né? O seu Nino tem um reboquezinho, e a gente já fez algumas idas e vindas com ele, e um dos grandes desafios nosso é entrar nessa garagenzinha aqui de ré. Alguém já teve experiência? Alguém já dirigiu um caminhão aqui com carreta? Esses são experts, né? Eu não sou. Então você imagina o desafio que é dar ré num carro com uma carretinha dessa. Você vira para a direita, o reboque vai para onde? Para a esquerda. Você vira para a esquerda, o reboque vai para a direita. E você tenta consertar e vai demais, aquele negócio. É a minha ilustração de algo que é contrassenso, né? A gente pensa que funciona de um jeito porque não está acostumado a andar para frente. Agora andar de ré já é mais complicado. Com o reboque atrás, então, o negócio fica bem difícil. E a gente vê que a vida com Jesus, muitas vezes, é que nem andar com um carro com reboque de marcha ré. Porque o nosso senso comum diz que é assim, e Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, né? A gente pensa, não, é nesse caminho que eu tenho que andar, é o mais fácil. Jesus diz, não, é pela porta estreita. Mas que é tudo ao contrário quando a gente fala
quando a gente olha para o Evangelho. E esse texto que a gente vai ler, ele não foge à regra. Ele é exatamente o oposto daquilo que a gente pensa. Eu quero ler contigo, abre lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 27. É um texto curto, mas eu creio que vai falar com a gente de maneira especial e eficaz. Mateus 16, 24 ao 27. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Amém? Baixa a cabeça, vamos orar diante da palavra do Senhor e pedir que Ele nos fale nessa noite. Senhor Jesus, às vezes a gente olha para a Tua palavra, a gente vê que os nossos desejos, às vezes, não estão alinhados com ela. As nossas vontades. Mas queremos dizer que nós confiamos nela. E o Senhor nos dá força para seguir tudo que ela nos diz. Porque sabemos que Tu não é um Deus de pecado. Tu não é um Deus que te equivoca. Então tudo que está escrito ali, Senhor, é para o nosso bem. E queremos, nessa confiança, agora, diante dessa leitura que fizemos, Senhor, te agradecer por ela. E dizer que estamos aqui, age na nossa vida, conforme a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém? Você olha para esse texto, não existe nada mais ao contrário do que isso. Você quer ganhar a sua vida, o que você precisa fazer? Perde. Você ganha o mundo inteiro, você está fadado a perder a sua alma? Como assim? E eu botei essa imagenzinha dessa múmiazinha, uma múmia cega. É porque muitas vezes nós andamos assim. Nós somos como quem vive, mas está morto. E isso porque muitas vezes nós não enxergamos o que devemos enxergar. Então aquilo que nós queremos muito, aquilo que nos atrai, aquilo que nos atrapa aos olhos, isso nos leva à morte. Mas é o que nós queremos. E muitas vezes, então, nós seguimos esses caminhos que a Bíblia chama caminhos de morte, né? Tem caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. E nós seguimos essas mortes por quê? Porque andamos cegos. Andamos olhando as coisas erradas e não enxergando aquilo que devíamos estar enxergando. E por não enxergarmos, estamos mortos. E talvez você esteja morto, não tenha vida eterna. Mas talvez mesmo você tendo vida eterna, você anda como se estivesse morto. E agora tem um nó na cabeça, né? Nós não andamos de acordo com aquilo que professamos e não desfrutamos a vida que Deus nos dá e andamos como mortos, vivendo morte diariamente, porque estamos cegos.
espiritualmente. É interessante que esse texto está num contexto que fala justamente sobre isso. Eu não vou ler os textos, tá? Mas lá no começo do capítulo 16, você pode dar uma olhadinha ali. Jesus repreende os fariseus, porque os fariseus pedem um sinal para Jesus. E Jesus diz assim: vocês sabem olhar o céu quando o céu está de um vermelho tal, né? E sabem que vai vir chuva. Vocês sabem discernir os tempos climáticos super bem. Vocês são espetaculares, fera em olhar as coisas terrenas e desvendar tudo. Mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. A história de Deus, vocês não sabem discernir as coisas que vocês deveriam. Vocês são mestres e não discernem os sinais dos tempos. O que está acontecendo? A vinda do Messias, vocês não conseguem perceber isso. Vocês são cegos. Só conseguem ver o que está diante dos olhos de vocês. Depois, um pouquinho mais adiante, Jesus, então, depois da multiplicação dos pães, os discípulos entram num barco com Jesus e diz que os discípulos esquecem pão, de trazer pão. E Jesus, então, lembrando do que tinha acontecido com os fariseus e o papo com os fariseus, fala para os discípulos: meus queridos, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado. E os discípulos: Jesus está falando isso, temos que esquecer o pão. A gente não tem pão. E Jesus, imagina que deve ter baixado a cabeça. Ai, vocês. Não é disso que eu estou falando. Vocês esqueceram da multiplicação, das 2 multiplicações de pães que eu fiz agora há pouco. Se fosse o motivo, se eu estivesse falando de pão, não podia aqui entregar um pão para vocês? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da doutrina, da influência dos fariseus. De novo, cegos, vendo as coisas que estavam diante dos olhos. E não para por aí. Domingo passado, Jailson nos falou da grande confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que cara, né, Pedrão? Nossa. Mas logo depois, Jesus começa a falar de que era necessário então que ele fosse para Jerusalém, fosse entregue na mão dos fariseus, dos mestres da lei, dos gentios, e ele seria maltratado e seria morto. E aquele grande Pedro que fez aquela grande confissão chama Jesus de cantinho e diz: ei, que besteira é essa que tu está falando? Não, Deus não vai deixar que aconteça isso contigo. Não vai acontecer isso contigo de jeito nenhum. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Porque você não olha com os olhos de Deus, você está olhando com os olhos humanos. Você só vê o que está diante de você. E de certa forma, Pedro ali foi usado para tentar Jesus, fazendo com que Jesus olhasse para o sofrimento como um fim em si mesmo, como uma coisa que ele deveria evitar, que ele deveria ganhar aquela vida, que ele deveria poupar a sua vida naquela hora. Mas Jesus sabia, não é com essa ótica que eu tenho que olhar. E a gente vê mais uma situação onde Pedro agora anda como um zumbi. Deveria estar vivo, mas ele está cego. E ele foi uma pedra de tropeço, né? Satanás tentou Jesus através de Pedro, para que Jesus olhasse para as coisas terrenas, não celestiais. Então é nesse contexto que Jesus traz esse texto que nós lemos agora. Aquele que quer ganhar a sua vida, vai perder. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O título da mensagem de hoje, que eu quero trazer aqui com vocês, essa conversa, é: o discípulo que vê. Discípulo
me acompanhar, se você quer vir atrás de mim, se você quer ser meu discípulo. E nós vamos ver o que o discípulo precisa ver. O que ele precisa entender nesse texto. Vamos lá? Primeira coisa que o discípulo precisa ver é que o discípulo precisa ver que essa vida terrena é morte. É morte. Ela está fadada a morrer. Tudo aqui que você pode ver vai perecer. Não vai continuar. Esse mundo, ele pede a sua alma. Esse mundo ele quer te matar. Abrace o mundo e você vai morrer com ele. Abrace o mundo e você vai morrer com ele. Jesus dá um outro exemplo, né, de um cego guiando outro cego. Se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. O mundo é um dos cegos. E se nós nos deixamos guiar pelo mundo, nós vamos para o buraco com o mundo. Porque desde que o pecado entrou no mundo, esse mundo está sujeito à morte. Tudo está sujeito à morte. Por quê? Porque primeiro o salário do pecado é morte. Mas diz que esse mundo, então, eu creio assim, que esse mundo foi sujeito à morte para que ele pudesse ser renovado. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, onde não existe mais pecado, onde não existe mais todas as consequências do pecado também. Então, com isso, já não existe mais morte. Mas este mundo e seus prazeres estão destinados à morte. 1 João, capítulo 2, versículo 17, João diz: o mundo e a sua cobiça passam. Passa. Eu não quero me agarrar num navio que está afundando. Esse navio está afundando. O mundo e a sua cobiça passam. Agora, olha o texto ali. O texto vai dizendo no versículo 24: se alguém quiser acompanhar-me, para acompanhar Jesus, existem pré-requisitos. Não existe discipulado sem renúncia desse mundo. Não existe discipulado sem cruz. Não existe. Eles são pré-requisitos para nós seguirmos a cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E por um lado, esses dois termos na Bíblia, a Bíblia aqui por questões de curiosidade, de certa forma, né? A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? E esses dois verbos aqui, negue-se e tome a sua cruz, eles estão numa conjugação que não existe em português, tá? Não existe. Eu não entendo nada de grego, tá? Mas eu fui estudar lá e vi que o nome dessa conjugação é aoristo, tá? E essa conjugação, ela é uma conjugação no passado, mas num tempo indeterminado, e ela é uma ação completa. Algo que aconteceu uma vez não acontece mais. Então é interessante que, de certa forma, quando nós falamos aqui de negar-se, tomar uma cruz, é algo que o discípulo faz uma vez e não é necessariamente contínuo. E isso eu creio, e lendo alguns teólogos, eles falam que isso tem a ver com a nossa conversão.
que na conversão, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, estamos dizendo assim: Jesus, você é o que existe de valor, e eu nego a mim mesmo, e eu tomo a minha cruz. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você está realizando essa ação. Mas, por outro lado, se a gente vai olhar, por exemplo, lá em Lucas, que é um texto paralelo, a gente vai ver que Lucas adiciona uma palavrinha. Ele diz: aquele que quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Então, nós podemos entender que existem esses dois aspectos. Seguir a Cristo é também uma decisão diária de eu deixar a minha própria vida, largar aquilo que eu quero, para abraçar aquilo que Deus quer. E talvez você vai pensar assim: eu tenho que largar tudo. É assim, eu quero, então eu tenho que largar, é isso? Se é bom eu tenho que deixar? Que Deus é esse? Que Deus masoquista é esse? Que quer minha dificuldade? Que quer o meu mal? Esse é o Deus que tu está falando, Stefano? Não é esse o Deus. Porque quando Jesus fala isso, Ele está partindo do pressuposto de que você está cego, de que você não está enxergando as coisas direito. E a Bíblia fala lá em Romanos que aqueles que estão no pecado, que não nasceram de novo, eles têm a mente deles cauterizada. Então eles começam a trocar o mal pelo bem, não adoram o Criador, mas começam a adorar as coisas criadas, e essa bagunça começa a acontecer por causa do pecado na nossa vida. Então, quando nós nos convertemos, nossos olhos se abrem. Mas existe esse processo de santificação, né? Se diz assim que quando nós aceitamos Jesus, Cristo vai lá e nos tira do inferno. Mas existe um processo ainda que é de santificação, que é tirar o inferno de dentro da gente. Estamos contaminados ainda, nós precisamos aprender o que é bom. Já viu uma criança pequena colocando terra na boca? Colocando dentro da tomada? Ele não sabe discernir ainda. Nós precisamos ensinar essa criança a discernir o que é bom e o que é ruim. Nós não queremos que ela morra tentando descobrir o que é bom e o que é ruim, não é verdade? Então nós vamos ensinar ela: olha, não. E olha o que é mais interessante. Se meu filho insistir em colocar o dedo na tomada, sabe o que eu vou fazer? Disciplinar. Ah, mas que horror! Talvez isso esteja na sua mente. Mas aquela disciplina vai salvar a vida dele. Aquela educação, aquela correção, aquela restrição vai salvar a vida dele. Talvez de um choque fatal, mas talvez salvar a vida dele do inferno. E tudo isso Jesus está considerando quando diz: negue-se a si mesmo. Porque de dentro do coração vem os maus desejos que militam contra a vontade do Senhor. Então Deus está sabendo que o teu coração é enganoso. Então Ele está dizendo assim: ó, não segue o teu coração, os teus instintos. Porque o teu coração é enganoso, meu querido. Segue-me. Segue-me. E quando a gente fala em tomar a sua cruz, um cara, se você consegue ler, acho que ficou meio fraquinho, mas acho que dá para ler, né? Chamado Matthew Henry, é um teólogo antigo. Ele diz assim: quando Jesus usou essa figura de seus seguidores, tome a sua cruz e me siga, os discípulos sabiam o que significava. A crucificação era um método romano comum de execução, e os criminosos
condenados tinham de levar a sua cruz pelas ruas, rumo ao sítio onde cumpriam sua sentença. Seguir a Jesus, portanto, implica uma entrega verdadeira, com risco de morte e sem possibilidade de retrocesso. Então, quando Jesus usa essa figura, lembrem que Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Jesus está falando de algo que não tinha acontecido com ele ainda. Mas os judeus tinham aquela ideia na mente, porque eles viam isso repetidamente. Era uma cena de horror. Jesus está dizendo, está vendo? Vocês precisam fazer o mesmo. Se vocês querem me seguir, vocês precisam fazer o mesmo. Tomem a sua cruz. E é interessante que esse teólogo ele fala que ele salienta isso, né? Que tomar a cruz implica uma entrega verdadeira e sem possibilidade de retrocesso. Você quer seguir a Jesus? Calcule os custos. O custo é alto. Davi, esses tempos falou sobre isso, né? Acho que algumas semanas atrás. O custo é alto. Por quê? Porque é difícil a gente cortar nossa própria carne. É duro. Se vocês me permitem, eu estava falando com o Ítalo, né? Eles estavam dando o testemunho, dizendo assim, como quando a gente começa a se posicionar ao lado de Jesus, né? Começa a vir oposição, começa a vir resistência, poxa, o que é isso? É justamente porque o mundo não quer entregar aquilo que ama. E quando nós dizemos que nós queremos entregar tudo por Jesus, isso parece loucura para o mundo. E continuamos. Jesus fala ali que aquele que quiser salvar a sua vida. O que significa salvar a sua vida? Ou reter a sua vida? Tentar se apegar à sua vida e não perder. De certa forma, isso significa você pensar que tudo depende de você, né? Então, o meu sustento depende do meu trabalho, depende do meu esforço, depende do meu salário, depende... É verdade isso? Sim e não, né? Precisamos batalhar. Mas, em última análise, quem é que provê o que nós ganhamos? É o Senhor. Nossa vida depende do Senhor. Porque eu posso estar ganhando super bem e achar que eu estou salvando minha vida. E Jesus vai olhar para ti, homem tolo, amanhã eu vou pedir tua alma. Para quem vai ficar tudo que você juntou? Não depende só de você. Entende? Colossenses diz que Jesus sustenta a existência na palma da sua mão. Se Jesus desistir, você some. Simples assim. Tudo depende de Cristo. Então não adianta a gente se agarrar naquilo que a gente vê. E queridos, nem na nossa própria família. É bênção ter família. É plano do Senhor. Mas aquilo não é o que dá o significado maior na nossa vida. E se Jesus pedir que você vá para longe da sua família? Você vai? Salvar a sua vida. A verdade é que essa vida que Jesus está falando é uma vida falsa, uma vida que não existe. É uma vida daquilo que a gente vê com nossos olhos terrenos. É uma vida que desconhece a vida eterna, que não está vinculada à vida eterna. É essa vida que eu não posso tentar salvar com todas as minhas forças. Eu posso perder tudo para ganhar a vida eterna. Esse tem que ser o meu jeito de pensar. Olha, Jesus estava conversando com um homem
que a gente conhece como a história do homem rico, do jovem rico, né? E o jovem rico diz que se ajoelha diante de Jesus. Eu estava lendo com as crianças lá em casa sobre essa história. E diz: bom mestre, como vou fazer para ser salvo? E Jesus então diz: olha, você conhece a lei? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E assim foi. Ele fala: mestre, eu tenho guardado isso, observado esses mandamentos desde a minha infância. E Jesus diz, eu achei isso, nossa, muito profundo. Diz: Jesus olha esse homem com amor e diz: uma coisa te falta, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Diz que esse homem então virou as costas triste e decepcionado, porque ele tinha muitas riquezas. Você acha que Jesus não sabia que ele tinha muitas riquezas? No que Jesus estava tocando? Na vida que ele não queria abrir mão, na vida que ele estava tentando salvar, só que ele não entendia, porque ele era cego, que a vida que Jesus estava chamando ele a participar, negue tudo e me siga, esse me siga era muito mais do que qualquer bem que ele pudesse ter. Cego. Não lute pelos seus desejos. Não caia na tentação de desobedecer ao Senhor. Para guardar aquilo que você não pode segurar mais. Eu, em casa, essa semana de novo, eu me vi com ira, tive que pedir perdão para meus filhos, perdão para minha esposa. Coisas do cotidiano que a gente pensa que são tão pequenas, mas eu sei que vão marcando o coração dos meus filhos. Eu só posso me arrepender, mas quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou me agarrando à minha honra. Eu sou pai, né? Eu preciso ser obedecido. Eu sou pai, eu tenho o direito de ter silêncio quando eu quero silêncio. Se bem que com 3 filhos é meio difícil, né? 4 então. Mas quem disse que eu tenho direito? É eu tentando me agarrar à minha vida desesperadamente e jogando fora a vida que Deus está querendo para mim. Essa é a verdade. Outra coisa que o discípulo precisa enxergar, que Cristo é o nosso exemplo maior. Precisa enxergar Cristo como exemplo. O caminho que Jesus seguiu aqui na terra foi de completa abnegação, de completa doação, de largar aquilo que a gente, nos nossos olhos humanos, teria o maior valor. Eu tenho compartilhado alguns ambientes de uma visão que eu amo olhar, que é a de Filipenses. Diz que Jesus não considerou o fato de ser igual a Deus como algo a que devia se apegar. Gente, se tem algo que Jesus devia se apegar, é o fato de ser igual a Deus, né? Existe coisa maior do que isso, mais honrada do que isso? Não existe. Qualquer outra coisa que a gente queira é mesquinharia perto disso. E Jesus olha, não é uma coisa que eu devia me apegar. É de outro mundo, literalmente. Não vem daqui da terra, é coisa divina. E Jesus vive isso. E diz então que ele não só largou tudo, toda a sua glória no céu, porque ele queria se tornar um ser humano por causa de mim e de ti. Mas ele não veio para a terra se levitando, né? O santo, né? Que todo mundo olha assim, nossa. Não. Onde é que ele nasceu? Que a gente vai ver agora no Natal. O presépio ainda é muito bonito, né? A gente faz super bonito. É um coxo, gente. É um lugar fedorento. Estrume, mijo de boi. É isso aí, lugar sujo. E é ali que ele nasceu. Pobre. Porque não tinha mais lugar para ele ficar. E a vida dele foi assim.
fogem para um lado, fogem para o outro, e voltam para Nazaré, fogem para o Egito, aquele negócio todo. É perseguido, tentam apedrejar ele, mas ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por que Jesus passou por tudo isso? Porque os olhos dele estavam completamente abertos para o que realmente importava. E Jesus nos chama a viver isso. Tem em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Mateus, capítulo 10, 29 a 25, diz que ninguém é maior do que o seu mestre. Jesus diz. Ou seja, se Jesus foi rejeitado, se Jesus foi condenado, o que sobra para nós, como seus discípulos? Vamos seguir o mesmo caminho. Te prepara. Nós seguimos os passos do mestre. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que Jesus então sofreu nos deixando o exemplo. A nossa vida aqui é de sofrimento, eu sinto lhe informar, mas é de sofrimento. Um outro teólogo bastante conhecido, teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, pode saber? É que eu sou alemão, né? Então eu sei. Esse cara morreu enforcado pelos nazistas, defendendo a palavra de Deus. Ele diz assim como Cristo é Cristo somente em virtude do seu sofrimento e rejeição, de modo que o discípulo é então um discípulo apenas na medida em que ele compartilha o sofrimento do seu Senhor e rejeição e crucificação. Se Cristo é Cristo, porque ele foi crucificado e morto, e essa é a sua missão. Discípulo é discípulo, porque ele participa do sofrimento de Cristo. Já pensou nisso? É inseparável ser discípulo de Cristo e não tomar a sua cruz. É isso que está falando. Não existe isso. Outra coisa que o discípulo precisa ver. A gente viu aqui, vamos recapitular. Primeiro, que a vida aqui é morte. A segunda, que nós precisamos ver o exemplo de Cristo. O discípulo vê o exemplo de Cristo e segue o exemplo do Mestre. A terceira coisa, então, que a gente está vendo agora, é que nós devemos escolher a verdadeira escolha, a verdadeira vida é a vida eterna. Ou ao contrário, a vida eterna é aquela que é de fato vida. Aquilo que a gente achava que era vida, não é vida. Vida é a vida eterna, a vida do Senhor. No texto diz ali, versículo 25, a segunda parte: quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jim Elliot, um missionário que morreu basicamente no início do seu ministério, mas que marcou gerações, ele cunhou uma frase que é assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode perder para ganhar aquilo que não pode perder. Não faz sentido, não? Vou me agarrar numa coisa que está fatada à morte e vou abrir mão de alguma coisa que é eterna? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque nossos olhos estão se abrindo, olha só. Cristo abriu nossos olhos e a gente pode entender essa frase. Aquilo que é eterno é real. Eu lembro de um exemplo de Davi. Estava comentando com os pastores outro dia. Davi, nós sabemos que é um grande exemplo para a nossa vida, e é um homem segundo o coração de Deus, né? E tem um momento na vida dele em que o próprio filho dele, Absalão,
passa a perna, tenta trair e tomar conta do trono de Davi. E Davi, ao contrário do que a gente podia pensar que um rei devia fazer, de bater no peito, vem agora, me enfrenta, o exército é meu, o trono é meu. Davi faz o quê? Foge. Ei, onde é que tu está indo? Fugindo? Fugindo do teu filho? Mas depois ele fala uma frase que é muito interessante. Ele diz que se o Senhor se agradar de mim, eu vou voltar a ver a arca do Senhor que está no templo. Porque o sacerdote queria levar a arca de Deus junto na fuga. Davi disse, não, o lugar dela lá em Jerusalém, deixa ela lá. Se o Senhor se agradar de mim, eu vou voltar. Mostra o coração no lugar certo. Ou seja, aquilo que eu tenho aqui na minha mão agora, terrena, que é o trono, que era algo de muito valor, ele entendeu, isso aqui é do Senhor, não é meu, o Senhor que me deu. Se Ele quiser que eu tenha isso ainda aqui, beleza. Se não, ó, Absalão, o trono é teu, fica à vontade. E a gente sabe do fim da história, Absalão é morto, Davi é reconduzido, e reina, continua reinando. Por quê? Porque ele tinha os olhos abertos, ele sabia o que realmente tinha valor, que não era um trono de marfim, não era honra, mas era obedecer ao Senhor e ser digno de alguém poder dizer dele, um homem segundo o coração de Deus. Isso que tinha valor para Davi. Perder a vida por perder não gera lucro. Paulo fala, né? Se Jesus não ressuscitou, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ou seja, se não existe vida eterna, se a gente não vai ressuscitar e viver uma vida depois disso tudo, uma vida sem pecado, uma vida renovada, a gente é muito tonto. Sabe qual é a conclusão de Paulo? Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. É isso. Então, perder a vida, essas coisas boas, quem não gosta disso? Eu gosto. Quem não gosta de aproveitar bem a vida? Eu gosto. Mas eu só deixo aquilo de lado, porque existe algo de muito valor do outro lado. Muito mais valor do outro lado. Entende? Então, enquanto a gente não entender o valor da vida eterna, que o Senhor vai recompensar, é o que diz o versículo, leiam comigo ali o versículo 27, que é o versículo seguinte. Bom, a gente leu ele, né? Lemos. É o último versículo, né? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Cristo vai recompensar. Eu prefiro ter recompensas terrenas, ou eu prefiro uma recompensa que venha das mãos do Senhor? Eita, eu prefiro muito mais uma recompensa que vem na mão do Senhor. Pensa comigo. Esse mundo, quem criou? Quem criou? Foi o diabo? Não, foi Deus. Deus em toda a sua majestade. E diz que Deus criou tudo com perfeição. Acabou o primeiro dia, viu que era bom. Acabou o segundo dia, viu que era bom. Acabou o terceiro, quarto, quinto, sexto. No sexto dia, olhou para tudo que tinha feito e viu que era muito bom. Então, gente, o problema não é o que Deus criou. Estamos de acordo? O problema é que o pecado entrou e distorceu tudo aquilo. E quando a gente fala de vida eterna, a gente fala de uma situação que era como Adão e Eva viviam. Você entende? Então você está se agarrando em algo que o diabo e o pecado, propriamente dito, destruiu, negando algo que é perfeito. Faz sentido? Não faz sentido. Só quem não enxerga isso é quem está cego.
É isso que Jesus está falando. Abram os olhos, percebam o valor da vida eterna. E por último, e não menos importante, eita, pulei ali alguns dedos, mas tudo bem. O discípulo, ele precisa ver que além da vida eterna, nada mais importa. Nada mais importa. Na verdade, esse texto, de certa forma, a gente pode ler assim, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, siga-me. Se alguém quiser vir após mim, me siga, vem. O convite de Jesus é: siga-me. Eu tenho as palavras de vida eterna, me siga. A vida está em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Existem os pré-requisitos. Existe o abandonar a si mesmo. Existe tomar essa cruz, mas venha, não deixe de vir. Faça isso e venha, me siga. Não perca essa possibilidade. O que Jesus está querendo dizer é que não é necessariamente ou simplesmente a vida boa que você vai ter na vida eterna. Mas Jesus está falando: eu sou a vida. Eu sou o que você precisa. Jesus, Deus, é um Deus relacional. O que Ele mais quer é que nós nos relacionemos com Ele. O mundo que se exploda, se Jesus não estiver aí, está tudo beleza. Moisés falou mais ou menos isso, não foi? Deus falou: não, com esse povo aqui, se eu ficar aqui, eu ainda vou acabar matando todo mundo. Então assim, vão vocês, mas eu não vou acompanhar. Moisés disse: Jesus, se tu não acompanhar, o que resta? Não falou Jesus, né? Mas enfim, Deus, se tu não acompanhar, não significa nada a gente entrar na terra prometida. Jesus é um Deus que Ele quer se relacionar contigo. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ter posses, a família perfeita para ser alguém. A gente precisa ter as amizades as mais legais. A gente precisa viver bem na igreja, ter um bom ministério, ter frutos do nosso ministério. Mas pense, Adão era o homem mais completo e mais pleno e satisfeito desse universo. Ele não tinha mãe, não tinha pai, tinha o Senhor como pai. Não tinha filhos no começo, lá no Jardim do Éden. Ele não tinha casarão, não tinha nem roupa. E ele não tinha mulher. Já pensou nisso? Ele era pleno. Deus tinha que chegar e dizer assim: eita, esse negócio não ficar sozinho, acho que não é bom. Não foi nem Adão que percebeu isso. E sabe por que Deus quis dar uma mulher para o homem? Lembra que ele fala? Na NVI está escrito assim, ele precisa de uma aliada que lhe seja semelhante. Porque na semelhança entre dois indivíduos iguais, sabe quem nós espelhamos? Deus trino, três iguais que se relacionam perfeitamente. O homem precisava de uma mulher do lado, sendo companheira e ajudadora idônea, para que ele entendesse melhor quem Deus era. Olha que coisa linda! Adão não tinha nada disso do que a gente se agarra. Ele era o cara mais abençoado e feliz desse mundo.
até que entre o pecado, lógico. Eu quero falar um pouquinho do meu exemplo, né? O fato é que ser pastor e trabalhar com pessoas é um tanto complicado. Se você já teve filhos, se você já discipulou alguém, se você trabalha com pessoas no mercado, né, você sabe um pouco do que eu estou falando. E o Senhor, e não é porque as pessoas necessariamente são difíceis, também, né? Mas o fato é que eu sou difícil. E cada pessoa com a qual eu preciso me relacionar, eu entendo que eu preciso ou ajudar, ou trazer uma palavra, saber pesar as minhas ações. E sabe o que eu encontro? Falha. Eu não consigo fazer. Eu erro. Nas minhas boas intenções eu falo a palavra errada. Eu faço do jeito errado. Quando eu não explodo e destrói tudo, né? Eu não sei manejar a palavra, às vezes como eu deveria. E Deus vai me mostrando a cada dia os meus podres. Essa é a verdade, essa é a dificuldade. Trabalhar com a crise das pessoas, as suas perguntas, os seus dilemas. Tentar levar as pessoas mais para perto de Cristo, consolar essas pessoas. A gente vê assim, quão longe eu estou de Cristo. Quanto eu preciso de consolo. Quanto eu preciso saber lidar com minha família. Como é que eu vou aconselhar o outro? E assim vai. E eu estava comentando com o Saulo e Luz, o pessoalzinho lá, que eu tenho uma grande dificuldade. Fora tudo isso. Eu luto com a questão do fracasso, de não ter sucesso nas coisas que eu faço. Isso às vezes me consome. Eu, de vez em quando, né, já fui mais assíduo nisso, mas eu tenho um aplicativo que é um diário, e eu faço dele meu diário de oração, né? E, em geral, os textos que eu escrevo lá é quando o bicho está pegando, esse negócio tá, né? Detonou tudo, daí eu vou lá, Senhor, vem, me ajuda, né? E esses são os textos que eu coloco lá, né? E de vez em quando eu dou uma retomada, o aplicativo mesmo, ele vai me mostrando, ó, olha, nesse mesmo dia, o ano passado, você escreveu isso, né? Eu abri esses tempos, um dos textos mais antigos, do tempo que eu estava vindo aqui, nós estávamos vindo para cá, e eu lembro que a minha oração, meu clamor ao Senhor, minhas lágrimas diante de Deus, foram de que, Senhor, eu estou saindo de Porto Alegre, onde todo mundo me conhece, e as coisas aqui não andaram do jeito que eu queria que acontecesse. Estou indo para um lugar novo, as pessoas não me conhecem ainda, estão me recebendo de um jeito extremamente maravilhoso, querendo que nós vamos para lá. Mas, Senhor, sabe qual é o meu que está no meu coração? Síndrome do impostor. Já ouviram falar isso? Um dia eles vão descobrir quem eu sou. Um dia eles vão perceber que eu não consigo, que eu não posso, que eu não sei, que eu não sou capaz. Vai demorar um pouquinho, talvez. Alguns meses a mais, alguns meses menos, mas um dia o pessoal vai se perceber. Eu vou falhar? Vou. Mas será que isso vem do Senhor? Será que é o Senhor colocando esse tipo de pensamento no meu coração? Não. O que o Senhor vai estar dizendo para mim? Stefano, não interessa quem tu é. Não interessa as tuas realizações. Sabe o que eu quero de ti? Não interessa quão bom tu pode ser. Não interessa teus sucessos, tuas conquistas, teu desempenho. Não interessa, Stefano. O que eu quero de ti é siga-me. É o que eu queria de ti em Porto Alegre. É o que eu quero de ti aqui.
É o que eu quero de ti em qualquer lugar que tu esteja, porque não é tu que faço eu. Me segue. Eu quero te dar vida primeiro. E a vida que eu te dou deve esparramar. Não tenta fazer sozinho. Não tenta pensar que tu é alguma coisa. E o Senhor está me ensinando as duras penas. Agora, a pergunta é: como é que eu vivo isso? Até que nada mais importe. Já ouviram falar sobre esse livro? Luciano Subirá, um pastor, ele escreveu, ele teve uma experiência muito interessante. Não vou contar tudo aqui, mas Deus trabalhou isso na vida dele. Ele veio depois de ele era um homem que jejuava muito. Semanas, mais de uma semana em jejum, até que ele decidiu fazer um jejum, acho que era 3 semanas, se não me engano, uma coisa assim. Ele fez aquele jejum 1 mês depois. Naquele jejum teve uma reunião de líderes, isso está escrito no livro, nas pregações que ele fala sobre isso. Ele tem uma reunião com os líderes e Deus começa a agir ali, todo mundo começa a ajoelhar, orar e se derramar, né, confessar pecados e ele perguntou assim: o que está acontecendo? Não era isso programado nessa reunião, era uma reunião para decidir coisas. E Jesus disse para ele assim: é que vocês precisam se arrepender. Se arrepender do quê? É que vocês não estão me buscando. Luciano Subirá então disse: não, tu está de brincadeira comigo, né? Eu vim de um jejum enorme de 3 semanas, eu li 2 vezes a Bíblia em 1 mês, e tu diz que eu tenho que te buscar mais. O que tu quer de mim? O que tu quer de mim? E Jesus fala isso: até que nada mais importe. O que importa não é o que tu consegue fazer, meu querido, não é o teu desempenho religioso, não é quão bom tu é até que nada mais importe. E como nós conseguimos chegar aí, nesse nível? Diz que depois de 10 anos dessa experiência, Deus pede para ele então escrever o livro, Até que Nada Mais Importe. Agora ele maduro já com a ideia, aprendeu muita coisa. Ele diz que Jesus falou para ele assim: sabe por que tudo isso aconteceu? Porque você fez aquele jejum prolongado. Não, calma aí. Calma aí, como é que é a história? Primeiro tu disse que não vale nada, depois tu disse que foi por isso que... Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-o. É uma decisão. Talvez, Senhor, eu não consigo enxergar o que vai dar. Eu quero essas coisas, mas por amor a Ti eu vou largar tudo isso para ter um relacionamento contigo. E sabe o que Deus faz quando você se dispõe a fazer isso? Ele começa a mudar as tuas intenções, as intenções do teu coração. Ele começa a abrir os teus olhos. E Ele começa a te dar amor por Ele. Por amor a mim. Negue-se a si mesmo por amor a mim. Eu quero, finalizando, ele fala também sobre que nós devemos trocar nossos deleites inferiores pelos nossos deleites superiores. Eu achei demais também essa frase. O que Deus quer? O que no final nós devemos fazer? Negue-se e siga. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se vai dar certo. O Baruch escreveu uma música com esse mesmo título, Até que Nada Mais Importe. Eu quero que você reflita sobre essa música e coloque diante de Deus aquilo que você está se agarrando com tanto amor. E diga: Senhor, eu quero te amar acima de tudo. Toma essa decisão diante do Senhor. This holy step, keep my focus.
você entendeu hoje que precisa estar mais perto do Senhor Jesus, precisa buscar essa intimidade com o Senhor, colocar as coisas que de fato têm valor no topo e negar a sua própria vida, quer te convidar a ficar de pé. De compromisso, um ato de compromisso com o Senhor, de entrega. Eu sei que nós vivemos de compromisso em compromisso, mas é assim a vida cristã, até que cheguemos àquilo que de fato importa, que é a vida eterna. Deixar baixinho aqui. Fecha seus olhos mais uma vez. Eu quero orar contigo. Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor. Vivemos a nossa visão terrena, que é o contrário de tudo, Senhor. Não é a tua palavra que é o contrário. Senhor, então tira nossas vendas, Senhor. Permita que nós enxerguemos a vida real e que possamos deixar tudo de lado até que nada mais importe a não ser estar contigo, Senhor, em tua presença, vivendo a vida que tu queres de nós, Senhor, porque ali é o lugar que nós devemos ficar, é o lugar que devíamos ter ficado desde o começo. Mas na nossa rebeldia nós pensamos, Senhor, que a gente pode qualquer coisa sentir, Senhor, mas não podemos nada, Senhor, nada podemos sentir. Tu mesmo disse isso para nós. Então, Senhor, nos faz acreditar nisso de uma vez por todas, de fato, em verdade, Senhor, que nada podemos sentir e que Tu és o caminho, a verdade, Tu és a vida eterna, que ninguém vai ao Pai se não for por Ti, Jesus. Nos dá, Senhor. Nos dá essa graça, Senhor, de perceber, Senhor, e de Te amar, Senhor, do nosso coração, e de Te buscar de todo o nosso coração, por amor, não porque simplesmente Tu está mandando, porque alguém falou, mas porque nós Te amamos acima de tudo, Senhor, e queremos beber nesse relacionamento, assim como Maria ficou sentada aos Teus pés, bebendo o Teu ensino, Senhor, e não como Marta, que ficou de um lado para